Olá pessoal, então nós vamos começar mais uma aula. Nessa aula eu vou mostrar os pincéis que a gente tem no Blender, os funcionamentos deles, algumas propriedades específicas, algumas situações que podem ser úteis ou não. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser deletar os objetos que eu não estou usando na minha cena. Eu vou vir aqui em... Deixa eu ligar aqui na tela, minhas teclas para vocês verem o que eu estou teclando e clicando. Eu vou apertar N para a barra lateral. Vou vir aqui em Display, Only Render. Vou clicar no meu cubo. Vou aqui no painel de propriedades. Na parte de modificadores, vou adicionar um modificador que chama Multi-Resolution. Modificador de multi-resolução. Eu vou explicar como é que ele funciona numa aula mais para frente. Vou subdividir umas 8 vezes. Certo? Eu tô achando eu não gosto de trabalhar com esse valor de 35, então eu deixo por volta de 70, 60 por aí. Fica uma distorção de perspectiva menos forte. Eu vou aqui para o modo de escultura. E vamos lá. O primeiro brush da minha lista é esse blob. E como vocês podem ver, esse blob ele gera essas bolhas. Ele infla a minha malha. Mas ele tem uma coisa interessante, que é o seguinte. Essa propriedade aqui, pinch. Então, vamos colocar aqui ao extremo para vocês verem o que está acontecendo. O que acontece? Vamos ligar o wireframe. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Eu vou aqui ligar o wireframe para nós vermos. Modo de objeto. E vou tirar o Only Render para a gente estar vendo melhor. Vocês podem ver, o pinch ele faz o seguinte. Ele junta a superfície ou afasta elas. Então vamos lá, se eu vir aqui de novo para o modo de escultura e trabalhar com o pinch de novo, com blob e com o pinch no 100%, olha. Ele junta os vértices que eu tenho aqui, perto um do outro. Tá vendo? Eles estão bem juntinhos, ó. E aonde está acontecendo onde está inflando a malha, ele está afastando esses vértices. Se eu diminuir, o efeito vai ser menor. Vocês podem ver aí, ó. Então, se a gente apertar Ctrl, a gente vai ter o resultado contrário. Então, vai ser o seguinte. Vou voltar o pinch para 1000. E, da mesma forma, só que agora ele está fazendo da forma contra a minha malha, contra o meu objeto. E, aonde está acontecendo o inflado, né? Ele está afastando os vértices. E onde não está acontecendo o inflado, ele está juntando eles. Ele está sempre afastando aqui e a gente pode ver onde tem as concentrações aqui de vértices. O pinch ele junta ou afasta os vértices. Então eu vou vir aqui no modo de objeto, dar um Ctrl Z. Para eu voltar aqui para minha malha no estado que ela estava antes. Então vamos lá. O próximo brush da lista é o Clay. O Clay é um brush bem simples. Ele é como se eu estivesse só adicionando o material na malha. Ele é muito útil porque é com ele que a gente vai estar adicionando material, fazendo as formas. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou aumentar um pouco a força dele aqui. Com o F, como eu já falei antes, né? O F aumenta o tamanho do meu brush. E o Shift F eu aumento a força. Vocês podem ver lá, eu estou aqui adicionando material ao meu objeto.
E, apertando Ctrl, eu tenho o contrário. Então, eu estou tirando o material do meu objeto. Da mesma forma, a gente pode estar acessando a força aqui, pelo Strength, e o Radius, que é o tamanho do meu brush. Eu posso estar mudando também o comportamento dele, se ele está adicionando ou subtraindo material do meu objeto. Clay Strips é um brush bem similar ao Clay, só que ele tem esse alfazinho já dentro dele. Tem uma espécie de alfa. E ele é bacana porque ele remete a uma coisa mais orgânica. E ele lembra bem uma coisa de massa mesmo, quando você está trabalhando com a massa. Com a clay, com a plastilina. Tem ele também um brush de adição e subtração. E da mesma forma, o Ctrl eu sempre vou ter o comportamento contrário. Então se eu apertar Ctrl e segurar, eu vou ter, no caso como ele está com adição, ele vai estar subtraindo na malha. Se eu trocar aqui o comportamento para subtract, ele vai estar, no Ctrl ele vai estar adicionando. O próximo é o Crease. O Crease ele também é um brush um pincel de adição e subtração, mas eu consigo fazer essas depressões na minha malha. O interessante desse brush, desse pincel, é que ele tem esse pinch de novo, quando a gente viu lá no blob. Então, ele, ao mesmo tempo que eu consigo fazer esses desenhos na minha malha, eu vou estar juntando ou afastando os vértices. Então, vamos voltar aqui. Vamos ver no wireframe novamente. Aqui eu estou juntando. Vamos lá para o Sculpt Mode de novo. Ele junta ou afasta os vértices. Então, por exemplo, aqui onde eu estou tendo o contrário, ele está juntando os vértices. Juntando os vértices, deixa eu aumentar aqui no máximo para a gente ver o extremo. Juntando os vértices e cortando. Trazendo para cima e juntando muito e afastando os vértices que não estão sendo afetados pelo brush. Então é isso que o Crease faz. Eu gosto de usar o Crease da seguinte forma. Eu deixo esse valor do pinch no padrão e eu uso ele para fazer formas, para criar volume. Então, por exemplo, aqui eu vou criar uma forma, um volume nesse modelo. Vou criar aqui uma forma. Eu deixo ele com um raio bem grande e uso ele para criar forma. Então, por exemplo, quero que aqui seja isso, uma espécie de queixo. Vou cortar aqui uma boca com um raio bem grande nele. Que aí eu tenho essa divisão de planos. Eu tenho esse plano que vem aqui. Vamos ver aqui no modo de objeto. No modo de objeto. Então vocês podem ver, eu tenho esse plano daqui, esse plano de cá que ele criou, esse plano de cá e esse plano de cá. É o que a gente precisa para a gente fazer uma boca. Então eu vou voltar no modo escultura, apertando Ctrl, porque ele, por padrão, ele está em Subtract, então eu vou adicionar na malha. Apertando Ctrl, eu vou delinear esse lábio superior e Ctrl de novo, eu delineio o lábio inferior. E assim a gente tem já uma espécie de boca. Beleza. Vamos para o próximo brush, próximo pincel. Deixa eu apagar aqui a minha layer do Grease Pencil. Eu vou refrescar a nossa malha. Voltar para o modo de objeto, Ctrl Z. Pronto. Está a nossa malha. Então vamos lá.
brush da lista é esse Fill Deepen. Como é que é esse brush? É o seguinte, deixa eu criar uma situação que ele pode ser útil. O próprio nome diz, ele vai estar preenchendo ou cavando mais da malha. Então, por exemplo, criei aqui uma depressão, um buraco na minha malha. Esse brush, ele já está como, ele por padrão vem como fill. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esses dois pontos maiores com a depressão e ele vai ignorar os pontos maiores e vai tentar colocar a depressão de forma uniforme com os pontos maiores. Ó. O contrário também acontece. Então ele vai ignorar os dois pontos lá e vai deixar a depressão ainda mais profunda. Apertando Ctrl, eu tenho Deepen, né? Porque ele vem para o padrão em Fill. E se você mudar para Deepen, apertando Ctrl, eu vou ter o Fill, que vai estar preenchendo a malha. Beleza. Vamos para o próximo brush. O próximo brush é o Flatten. Flatten ele tenta criar superfícies planas dentro do nosso modelo. Retirando um pouco de material também, claro. Então ele tenta criar esses planos dentro do nosso modelo. Ele é muito útil para a gente planificar, para a gente visualizar a quebra de planos. Por exemplo, aqui eu tenho uma quebra de plano. Tem um plano aqui e um plano aqui. Tem esse plano de cá, essa quebra de plano para cá, essa quebra de plano para cá. Então ele é muito bom para, na hora que a gente está fazendo algum sketch, ou a gente não está conseguindo visualizar direito como que a superfície está reagindo. Eu particularmente costumo usar ele para eu visualizar esses planos. Depois eu uso o Smooth, né, que a gente vai falar mais na frente, mas eu já falei na aula mais passada. A gente vai estar suavizando essa quebra de planos. O próximo é o Grab. O Grab ele vai estar pegando a porção da nossa malha e está puxando ela para a direção que a gente quer. Mas o único problema é que como a nossa malha ela está saindo dos limites dela, a gente costuma ter esses vértices que não são uniformes. Então tem umas partes que a gente tem os polígonos bem pequenininhos e tem outras partes que a gente tem os polígonos maiores. Por exemplo, se eu puxar isso aqui bem para frente, a gente vai ter esse tipo de problema. Onde a gente tem esses polígonos aqui muito esticados e alguns que não estão esticados. Isso daí, quando a gente está usando a topologia dinâmica, não é problema. Eu vou explicar mais na frente como que ela funciona. Mas como a gente está usando aqui o multiresolução, que ele vai estar apenas subdividindo o que a gente já tem de geometria, ele costuma dar esse problema quando a gente puxa dos limites. Mas geralmente a gente usa o Grab para a gente estar ajustando o problema de proporção, fazendo algumas formas, etc. A gente não costuma usar ele dessa forma de trazer lá para o fundo. Não. O próximo é o Inflate, que ele é muito semelhante ao Blob. A gente vai estar criando esses balões inflando a malha. Eu costumo usar ele para juntar duas superfícies. Por exemplo, eu tenho essa superfície de cá e essa superfície de cá, e eu tenho essa depressão aqui. Então, eu junto eles dois para criar essa interseção bem forte aqui. Isso é útil para, por exemplo, a gente está fazendo uma boca. Já mostrei mais para trás, mas deixa eu fazer de novo aqui. A gente está fazendo uma boca. Bem simples, bem rápido. Ele é bom para a gente juntar os dois lábios.
Vou puxar para cá. Eu tô achando meio ruim de visualizar com esse padrão de luz do Blender. Eu vou adicionar aqui, vou clicar nesse painel lateral, em Shading, Match Caps. Eu vou explicar mais para frente como que isso funciona, mas para quem ficar curioso e quiser usar também, aperta N para o painel lateral, na parte de Shading, Match Cap, e escolhe dentro dessa bibliotecazinha aqui que a gente tem no Blender, o que você quer para melhorar a sua visualização aqui da malha. Então eu costumo usar o inflate dessa forma. O inflate também é útil para a gente estar criando formas mais fortes aqui, por exemplo. Criei uma forma aqui e usando um outro brush eu posso estar trabalhando melhor nessa forma. Criando aqui uma superfície um pouco mais dura. Ele também é um brush da hora para a gente estar dando volume no nosso modelo. Então deixa eu voltar aqui no modo de objeto e voltar dessa coisa bizarra que a gente fez aqui. Pronto.